Entrevista da semana. Muito bem, começa neste ponto a entrevista da semana. Sempre um bom papo que a gente traz para cá de volta. Hoje nós vamos ouvir a entrevista que fez a jornalista Simone Moreira com a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller. Elas conversaram sobre a comunicação não violenta e sustentável. Vamos ouvir então esta entrevista. Fernanda, o processo de comunicação parte do princípio que existe um locutor que transmite uma informação para alguém que é o interlocutor. Nesse processo, quais são os principais fatores que podem provocar ruídos e, por consequência, conflitos, tornando a comunicação violenta? Bom, então a gente pode dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte, a gente precisa entender que, em geral, quando eu ouço alguma coisa que não me entra bem, eu tendo a reagir. De que forma? Através da luta, da fuga ou do congelamento. Então, ou eu vou para cima e me defendo, atacando, ou eu me defendo fugindo, e ainda tem uma terceira forma, que é o congelo, simplesmente não consigo fazer nada. E o que me leva a lutar, fugir ou congelar? Em geral, é quando ouço coisas que, enfim, não me fazem bem. Que coisas seriam essas? Normalmente, essas coisas seriam os julgamentos moralizadores, as comparações, e quando normalmente a pessoa tira uma responsabilidade dela sobre qualquer coisa e bota em cima de mim. Então, por exemplo, o que é um julgamento moralizador? Uma depreciação, uma desqualificação, uma rotulação, todos esses elementos, né? Então, preguiçoso, burro, inútil, qualquer coisa desse tipo. O que seria uma comparação? O teu irmão faz isso muito melhor que tu. No meu tempo eu já fazia isso. Como é que tu ainda não faz? A tua vizinha, a nossa vizinha já faz isso. Por exemplo, comparações então são violências também. Ironia é uma violência, né? E o terceiro elemento então que seria essa falta de responsabilização. Então eu não vou dizer assim para ti, eu fiquei triste que você não veio no encontro que a gente marcou na hora certa, mas eu digo, tu me entristeceu. E quando eu digo tu me entristeceu, eu tiro de mim e boto em ti o problema, né? Então, se a gente começar a evitar julgamento moralizador, evitar comparação e se responsabilizar pelo que a gente sente, a gente vai diminuir bastante a possibilidade de ruídos comunicacionais que geram conflito. De que forma, então, é possível estabelecer uma comunicação não violenta e sustentável com a finalidade de facilitar a resolução dos conflitos? Existe uma técnica? Na verdade, a gente perdeu, ou vai perdendo na medida que a gente vai crescendo, a capacidade de se conectar com o que a gente sente, com o que a gente precisa, e se conectar com o que o outro sente, o que o outro precisa. E aí é como se nós fôssemos vulcões em erupção andando de um lado para o outro. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente olha para um vulcão, a gente só vê a lava saindo. A lava é o nosso comportamento. A gente esquece que lá dentro tem alguma coisa formando aquela lava. E que embaixo tem a base, que seria Então, como é que a gente pode fazer essa metáfora virar para nós? Então, o comportamento é aquilo que aparece do nosso fenômeno psicológico. Então, numa situação de briga, é xingar, é bater porta, é ficar vermelho, é gritar. As nossas emoções seria a parte interna do vulcão, aquilo que eu sinto, por exemplo, raiva, medo. E por baixo teria as nossas necessidades, que muitas vezes a gente, com raiva e com medo, a gente no fundo quer o quê? Muitas vezes o que a gente quer é reconhecimento, a gente quer aceitação, a gente quer proximidade, mas ao invés de dizer que eu tô com saudade e quero proximidade, eu xingo a pessoa, eu brigo com ela, né? E aí eu quero que ela entenda, mas eu tô, na verdade, demonstrando com o meu comportamento, né, alguma coisa que é difícil para ela digerir. Mas quando a gente conhece a pessoa, fica mais fácil. E quando a gente não conhece, como é que a gente faz? Aí entra um processo chamado de empatia, tá? O que seria essa empatia? A capacidade de a gente entender a subjetividade do outro e se colocar neste lugar que é o lugar do outro, né? A capacidade de se esvaziar o mais vazio possível, de tirar os nossos preconceitos, as nossas ideias e tentar ir o mais vazio possível ao mundo do outro, tá? Ao que é o outro. Como é que a gente faz isso? Claro que eu só consigo compreender ou sentir com a outra pessoa quando eu acesso em mim alguma coisa parecida.
né? Então eu vou ter algumas pistas. Se eu percebo que tu tá com raiva, eu posso perguntar, tu tá com raiva? Então, ou se eu percebo e imagino que tu estejas triste, eu posso fazer uma hipótese, porque se tu me disser assim, Simone, não é triste que eu tô frustrada, de qualquer maneira, o que eu mostrei para ti, Simone? Que eu estou interessada no que tu estás sentindo, ainda que a minha hipótese não esteja certa. E é isso que nos conecta. Quando eu mostro para ti que eu me importo com o que tu sente, que eu me importo com o que tu precisa. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui acompanhando a entrevista da repórter Simone Moreira, que ouviu a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller sobre a comunicação não violenta e sustentável. Depois do intervalo, a sequência desta entrevista. Fique aí. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já estamos de volta com a entrevista semanal. Hoje nós estamos enfocando a entrevista que fez a repórter Simone Moreira com a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller. Elas conversaram sobre a comunicação não violenta e sustentável. Vamos continuar acompanhando essa entrevista. Quais são, então, os princípios básicos ou os componentes nessa linguagem da comunicação não violenta? Existem princípios básicos? Existe, assim, na verdade a gente tem, vamos dizer, a lógica da comunicação não violenta é a seguinte, é a compreensão de que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então é quase que o mantra da comunicação não violenta, cujo autor é Marshall Rosenberg, um americano psicólogo que cria, então, essa história de comunicação não violenta, né? E se a gente for levar a radicalizar essa frase, a gente vai observar como ela é correta, quer dizer, quando muitas vezes eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, mas eu faço o meu querer de forma violenta. Então, às vezes eu quero proximidade com alguém, eu estou com saudade, mas ao invés de dizer que eu estou com saudade, eu brigo com a pessoa, eu xingo ela. Como é que tu não chegou ainda, né? Então, e eu acabo me perdendo nessa história porque a gente não está acostumado, no nosso processo de formação, a gente perde essa capacidade que a criança tinha de se conectar com o que ela sente, com o que a gente sente, que a gente precisa, porque a gente entra no mundo da razão. E aí o que acontece? Ao invés de me conectar contigo, eu quero ter razão sobre ti. E aí, querendo ter razão, a gente fica brigando para ver quem é que tem razão. E aí a gente fica na razão. Tanto que quando a gente conta um problema para alguém, um conflito, a gente vira para a pessoa e diz, mas eu não tenho razão? Então eu saio da situação de me conectar com o que eu sinto e preciso e quero ter razão. Porque, no fundo, é uma lógica que está permeando a nossa sociedade. Ter razão. Então, pelo que eu entendi, Fernanda, nessa comunicação não violenta é preciso diferenciar pensamento, sentimento de necessidades? Isso. A gente precisa. O que é o pensamento? O pensamento, ele se forma na nossa cabeça e tem a ver com a cognição, com as interpretações e análises que eu faço do mundo. O sentimento e as emoções têm a ver com o nosso organismo como um todo, tanto que as emoções, elas são psicofisiológicas, né? Quando eu estou com medo, meu organismo inteiro está com medo. Eu mostro isso fisicamente, quando eu estou com raiva, eu também mostro isso fisicamente, né? Então, o que acontece? Em geral, quando a gente pergunta para uma pessoa o que tu está sentindo, muitas vezes ela nos diz o que ela está pensando, que é a interpretação cognitiva dela sobre alguma coisa, né? Então, porque a gente não está acostumado a dizer de fato o que a gente sente. Né? Por exemplo, antes de falar contigo, eu estava pensando o quê e eu estava sentindo o quê? Eu talvez pudesse estar um pouco ansiosa, porque era uma entrevista, e o que eu estava pensando? Ai, como será que vai acontecer? São coisas diferentes. Né? Só que, porque para me conectar contigo, eu preciso me conectar com o que tu sente, com o que tu precisa. E a necessidade são aquelas coisas básicas que a gente precisa e que precisa desde que a gente nasce para viver bem, por exemplo. Necessidades básicas que todo ser humano tem é aceitação, né? Respeito, reconhecimento,
Amor incondicional, todos precisamos. O problema, Simone, é que às vezes a gente usa estratégias diferentes para alcançar a mesma coisa. Exemplo, ontem eu ouvi ainda uma mãe me dizer, né? Eu e meu marido brigamos por causa da educação da nossa filha. Eles querem a mesma coisa, eles querem uma pessoa que cresça feliz, que cresça respeitosa, que consiga se adaptar a uma sociedade, etc. e tal. Só que ele faz isso de maneira diferente da dela. Ela é mais permissiva e ele é mais rigoroso. Eles querem a mesma coisa, usam estratégias diferentes. Mas quer dizer então que não existe uma fórmula, né? Cada situação é uma situação? Não existe uma fórmula. Mas se eu observar o fato sem julgar, se eu falar o que eu sinto e o que eu preciso e fizer um pedido concreto sobre tudo aquilo, eu consigo me comunicar melhor, porque eu não fiz julgamento moralizador sobre uma situação, né? Eu não joguei a pessoa inteira no lixo quando eu chamo ela de preguiçosa, por exemplo, ou de burra, ou de idiota, ou de, sei lá, uma estátua que não me dá carinho, porque quando eu digo assim, tu é uma estátua, uma mulher diz isso para o marido, o que será que ela quer? O que será que ela está querendo? Ela provavelmente está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional. Se ela dissesse para ele, olha, quando tu chega em casa e vais ler o jornal, e do jornal tu vais para a TV, eu me sinto solitária, porque eu gostaria de mais contato emocional contigo. O que tu acha que a gente pode fazer sobre isso? Isso é comunicação não violenta. E aí ela vai abrir para ele poder falar o que ele sente, o que ele precisa. Uma das palestras do curso que você está ministrando aqui no Poder Judiciário Catarinense é sobre empatia. Você já explicou sobre isso, mas eu queria que você voltasse a falar, já que o Poder Judiciário possui muitos servidores e a empatia é de extrema importância, né, na facilitação dos processos, enfim. Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, tem dois elementos muito importantes. Um se chama escuta e outro se chama empatia. E os dois andam juntos. Quando eu falo escutar, significa de fato estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, sem tentar logo dizer o que eu penso sobre aquilo, né? Por isso que eu digo que é o mais vazio possível, né? E junto a isso, eu tenho que me conectar com a experiência subjetiva que essa pessoa está tendo. Isso é empatia. Sentir perceber o que a pessoa está sentindo e respeitar. Como diz Brené Brown, que é uma assistente social, ela diz, tomar a perspectiva do outro, tá? Sem julgamento moralizador, comunicar e poder comunicar ao outro aquilo que eu percebo do que ele está sentindo. Quando eu faço isso, eu me conecto com a pessoa. Então, de fato, a gente vive uma crise, penso eu, de falta de empatia. Porque eu só olho o comportamento final da pessoa. Eu não me conecto com o que talvez esteja por trás disso, o que ela está sentindo e o que ela está precisando. A empatia me leva a chegar nisso, ao que ela sente, ao que ela precisa. De que maneira, então, a comunicação não violenta e sustentável pode auxiliar o Poder Judiciário nos julgamentos, nas decisões e na resolução dos conflitos? Completamente importante. Ela nasce, penso eu, no Judiciário, junto com as abordagens cooperativas de resolução de conflitos, dentre as quais está a mediação de conflitos, né? Mas ela se espraia para além disso, né? Eu acho que ela pode ser usada em diversos âmbitos, né? Não só nas varas de família, como nas varas de infância e juventude, na área penal, né? E mesmo em qualquer circunstância onde haja pessoas, né? Porque mesmo numa tomada de decisão judicial, mesmo num parecer do Ministério Público, enfim, eu penso que é sempre importante a gente fazer essa tomada de perspectiva. Ok, foi a entrevista semanal. Nós ouvimos aqui a repórter Simone Moreira, que entrevistou a psicóloga clínica Fernanda Claudinez Miller. Elas falaram sobre a comunicação não violenta e sustentável. Foi a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.